paz do Senhor? Amém. Amém? Pode sentar, igreja. Aleluia. Glória a Jesus. Aí você abre a tua Bíblia na carta aos Efésios. Amém? Glória a Deus. Ô Senhor da glória. O capítulo é o 4. Deus de poder. Aleluia, Efésios Jesus. 4. Fica lá quase no final da Bíblia, amém? Glória a Deus. Amém? Amém. Então vamos lá. A palavra do Senhor, ela diz assim. No capítulo de número 4. Rogo-vos, pois, eu, o preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação com que fostes chamados. Amém? Amém. Vou ler mais uma vez aqui. E diz: rogo-vos, pois eu, o preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação com que fostes chamados. Glória. Amém? Aleluia. Inclina a tua cabeça por um momento, amados. Senhor nosso Deus, nosso amado Pai, estamos aqui, Senhor, reunidos nesta noite, com todo o nosso coração para buscar a tua presença, para te adorar, te glorificar, para aprender de ti, para sermos cheios de ti, Senhor, para sermos bênção onde nós passarmos. E nós te pedimos, Senhor, que o Senhor fale conosco através desta palavra, Senhor. Que o Senhor Jesus traga edificação, Senhor, exortação. Que o Senhor nos traga, Senhor, todo o ensinamento ao qual nós precisamos. E eu te peço, Senhor, em nome de Jesus, torna-me capaz, Senhor, de transmitir a tua palavra conforme a tua vontade, conforme aquilo que o Senhor tem trazido, tem revelado, conforme, Senhor, a verdade da palavra do Senhor. Pai Santo, nós te pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Amém. Graças a Deus. Amém, igreja? Amém. Glória a Deus. Amém. Cadê a igreja de Jesus? Glória. A igreja de Jesus. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Eu queria que você, por um momento, imaginasse comigo uma cerimônia de casamento. Amém? Alguém que já foi em casamento, em algum casamento? Amém? Amém. Imagine aquela cerimônia de casamento aonde o noivo está lá, naquela expectativa, esperando a sua amada chegar, né? E chega um momento e chega a noiva, toda linda, toda preparada, toda pronta, né? Todo mundo se levanta para ver a noiva, aquela coisa linda. Isso é uma cerimônia de casamento, né? E eu estava pensando isso e a gente pensando, né? A noiva, ela está preparada. Ela chega ali para o casamento preparada. Verdade. Não é verdade, igreja? Verdade. A noiva não chega de qualquer jeito. Eu sei que quando você assistiu a um casamento, você viu a noiva chegar toda bonita, toda produzida, aquela coisa linda. Porque assim a noiva chega preparada, ela chega pronta para o casamento. Glória. Você entende isso? Então, quando a gente vê aqui a carta aos Efésios, ela tem como tema, tem algumas diferenças, mas o significado é o mesmo. Aqui na minha Bíblia, o tema é a Igreja Gloriosa. Aleluia. Tem algum outro que diz, ou de outras traduções que diz Cristo e a sua Igreja. Ou seja, a noiva, o cordeiro e a noiva, né? Aleluia. Então, assim, o apóstolo Paulo, ele nessa carta dá várias instruções para o povo de Deus, ou seja, para a igreja, para aqueles que criam em Cristo como Salvador, aqueles que eram crentes.
E ele vai e começa a falar, e a gente vê que no início dessa carta, ele começa a falar sobre a posição do crente. E a gente vai ver aqui no capítulo de número 1, que ele vai falar, por exemplo, no verso 3, capítulo 1, verso 3, ele diz assim: Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo, como também nos elegeu nele, antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em caridade, e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade, para o louvor e glória da sua graça, pela qual nos fez agradáveis a si no amado. Então a gente começa a ver que Paulo ele começa a apresentar a postura, a posição da igreja, espiritualmente falando, o que ela é, o que ela representa. Essa igreja, ela foi escolhida, ela foi eleita por Deus, ela foi escolhida. E quando nós falamos de igreja, nós estamos falando de um povo, nós estamos falando de mim, estamos falando de você. Na época da carta aqui, aquele povo que estava recebendo, aquela igreja que estava recebendo esses conselhos de Paulo. Então a gente vê que o apóstolo ele começa falando a respeito da posição da igreja, espiritualmente falando, sabe? O que a igreja representa, o que a igreja é, que a igreja é escolhida de Deus, que a igreja ela é um povo que foi adotado por Deus por meio de Jesus Cristo, que foi predestinado, que foi selado por Deus, que se tornou povo santo por Cristo. Estando em Cristo, a igreja ela se transforma num povo especial, num povo separado, num povo diferente. E aí a gente vai ver que o apóstolo Paulo ele vai falar várias outras coisas, como por exemplo, ele vai falar que a oração dele a Deus, no verso 17, ele diz que a oração dele a Deus é que o Senhor dentro do conhecimento daquele povo, lhes deu um espírito de sabedoria e de revelação. Mas como assim espírito de sabedoria e de revelação? Lhes desse um entendimento da grandeza do que é ser igreja de Jesus. Aleluia! Para que aquele povo tivesse a sabedoria, tivesse a revelação de Deus, que eles pudessem compreender o que é a plenitude em Cristo, o viver em Cristo, ser igreja de Cristo. E aí, lembrando da ilustração do casamento que a gente comentou, aí a pergunta, ela para nós, nos nossos dias hoje, como é que nós estamos sendo igreja hoje, de que maneira? Nós aqui estamos nos preparando para esse casamento, de que forma? O que nós estamos fazendo enquanto igreja? Então, para nós pararmos e analisarmos a nossa vida com Deus, nós como igreja de Deus, como nós temos correspondido ao amor de Deus por nós? Como nós temos correspondido, igreja, a grande salvação que o Senhor ofereceu por nós? Como nós temos correspondido a Deus por sermos eleitos e chamados, escolhidos por Deus para essa tão grande salvação? Então, talvez hoje essa ministração seja mais uma reflexão para nós analisarmos nós mesmos. Glória a Deus. Porque igreja, ou dizer que a pessoa dizer que é igreja é uma coisa, mas o dizer que e o ser é diferente. Amém? Então a igreja ela precisa ter uma postura, ela precisa ter um caráter, porque a igreja tem uma responsabilidade na terra. É verdade, é isso mesmo. A igreja tem uma responsabilidade muito grande na terra. Você ouviu o que foi falado ainda há pouco pelo presbítero Danilo, né? Sobre sermos, para resplandecermos a luz, que através das nossas obras que nós vamos levar as pessoas a darem glória a Deus. Então a igreja está aqui na terra para isso.
E nós somos a igreja. Aleluia. A igreja não é esse cômodo, não é essa casa, não. A igreja, ela somos nós, eu e você. Como nós temos correspondido à graça que Deus nos tem dado da salvação. E o apóstolo Paulo, ele vai falando todas essas coisas. Então, nós vamos ver também que o apóstolo Paulo, ele vai falar sobre, por exemplo, no verso, capítulo 2, no verso 4, por diante, ele vai falar também um pouco sobre o passado, o presente e o futuro do crente. Entende? O passado, qual foi o passado de cada um de nós, trazendo para nós hoje aqui? Um passado de uma vida errante, de uma vida sem temor de Deus, de uma vida igual a todas as pessoas que andam por aí sem temor, sem conhecimento da verdade de Deus. Essa era a nossa história. E o nosso presente? O Senhor nos limpou, nos resgatou, nos chamou, nos adotou em Cristo Jesus. Para quê? Para nós vivermos as mesmas obras do passado? Não. Aí ele está mostrando o que nós éramos, o que nós somos e o que nós havemos de viver em Cristo ainda. Glória. Amém? E você pode ver no capítulo 2, no verso 4. Capítulo 2, verso 4 diz assim: mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor, pelo seu muito quê? Amor, amém? Com que Ele nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Aleluia. Amém? E continua dizendo assim: e nos ressuscitou juntamente com Ele e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Então aqui nós podemos perceber que Paulo está falando do passado que nós éramos antes, né? Aqui no verso de número 5, que estamos nós mortos ainda nas nossas ofensas e pecados. Ele vai falar do nosso presente, que Ele nos ressuscitou juntamente com Ele e nos fez assentar em lugar, ou melhor, que Ele nos vivificou no verso 5, juntamente com Cristo. Nós estávamos mortos nos nossos delitos, nossos pecados, condenados à perdição eterna, mas agora o Senhor nos vivificou. O Senhor nos trouxe para junto dEle. O Senhor nos fez povo seu. O Senhor nos salvou. Pela graça agora somos salvos. Glória. Esse é o nosso presente. E ele fala também sobre o futuro do cristão, que é o verso 6, que diz: e nos ressuscitou juntamente com Ele e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, aquilo que havemos ainda de viver na eternidade, porque o Senhor nos salvou. Aleluia. Então ele vai falando todas essas coisas, porque ele estava tratando com a igreja de Deus, ele estava tratando com o povo de Deus, ele estava falando coisas acerca da igreja, acerca da salvação, acerca de Jesus Cristo, acerca da plenitude, da eternidade com Deus. Ele estava falando acerca dessas coisas. E aí a gente parte para o verso capítulo 4, que foi o que a gente leu aqui, né? Que é o capítulo 4, o início, que diz: rogo-vos, pois eu, o preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação com que fostes chamados. Aleluia. Amém, igreja? Amém. Oh, glória a Deus. Ou seja, o Senhor está usando o apóstolo Paulo naquele tempo, mas essa palavra daquele tempo, ela se estendeu pelos séculos, ela se estendeu pelos tempos e ela é válida até hoje, porque nós, como povo de Éfeso daquela época, nós somos igreja do Senhor Jesus. Aleluia. E ela serve para nós hoje. E aí, a palavra do Senhor está dizendo, o apóstolo vai dizer: andeis como é digno. Irmão, a igreja tem uma trajetória nessa terra.
eu e você temos uma trajetória como cristãos nessa terra. Aleluia. Nós temos uma caminhada a ser traçada nessa terra. Glória a Deus. Irmão, você entende isso? Era isso que Paulo queria que as pessoas que acreditavam em Cristo, que eram crentes em Cristo, que elas entendessem. Que agora elas não eram mais aquelas pessoas sem conhecimento, aquelas pessoas que viviam sem Deus, não. Que agora elas tinham Deus, elas tinham a salvação. Como você e eu hoje, nós temos Deus, nós temos a salvação. Você se entregou para Deus. E o Senhor, Ele está dizendo agora, você precisa andar de forma digna da tua vocação. Aleluia, Jesus. Agora, nessa trajetória tua aqui na terra, nessa trajetória tua aqui no mundo, você não pode de maneira alguma ser como você era antes e continuar da mesma maneira, não. Meu Deus. Nós precisamos andar de forma digna da nossa vocação. Glória a Deus. O que é vocação? É chamar, mesmo que chamar. Vocação é o chamamento de Deus. Um dia o Senhor Jesus te chamou. Se hoje você está dentro dessa casa de oração, se hoje você está ouvindo a palavra de Deus, se hoje você está se envolvendo com as coisas de Deus, se hoje você diz, olha, eu sou cristão, eu busco as coisas de Deus, não é porque você decidiu assim, é porque o Senhor te escolheu, o Senhor te chamou para que você fizesse parte da sua família espiritual, da sua família santa. Oh, glória a Jesus. E o que significa isso? Esse andar com Deus vai requerer de nós uma certa separação. Vai requerer de nós alguns sacrifícios. Porque, irmãos, a gente vê muito isso e é triste na atualidade. E a gente vê muito isso. A pessoa, ela preza os seus valores cristãos dentro da igreja, mas ela não preza os seus valores cristãos dentro da sua casa. Ela preza os seus valores cristãos dentro da igreja, mas ela não preza os seus valores cristãos lá no seu emprego, lá na sua vizinhança. Você entende isso, igreja? Crente, cristão, precisa de autenticidade. Tem que ser autêntico. É crente de verdade. É crente que veste a camisa. É crente que realmente assume a sua postura diante de Deus. É isso que o apóstolo Paulo está falando. Gente, vocês não são mais como antes. Vocês foram transformados pelo poder de Deus, pelo sangue de Cristo naquela cruz. Aleluia. Vocês creram. Oh, glória a Deus. Honra essa tua fé, Aleluia. a qual você crê. E seja o que Cristo quer que você seja. Sejamos o que Jesus quer que sejamos. Aleluia. Vai nos doer para isso aqui, ó, para a nossa natureza, sabe, carnal. Vai doer, mas vai valer a pena. É verdade, Deus. Sabe por quê? Meu Deus. Tem um louvor que ele diz assim, um trechinho dele diz assim: fez um caminho pra mim. Quem já viu esse louvor? Por onde eu não poderia ir. Quem já ouviu? Aleluia, Jesus. Não? Esse louvor é do livro para adorar. Você não conhece o louvor? Então esse louvor, ele fala: fez um caminho para mim, por onde eu não poderia ir, eu não poderia passar ali, mas o Senhor fez um caminho. Aleluia. E o mínimo que eu posso ter pelo meu Deus é gratidão. Aleluia. É me esforçar, é buscar fazer a vontade de Deus. Aleluia, Deus. É verdade. E ele queria, sabe, a todo custo que os crentes daquela época entendessem isso. Cheio de ser glorioso, ele viveu isso. E ele queria que todos conhecessem, sabe, essa grandiosidade do que é ser igreja, do que é ser povo de Deus, Oh, Jesus. do que é carregar a presença de Deus, sabe? Então aí ele vai falar isso. Nessa tua caminhada,
ande honrando a tua vocação, honrando o teu chamado. Em honrar o teu chamado, você glorifica a Deus. Aleluia. Em honrar o teu chamado, você leva pessoas a glorificarem a Deus. Aleluia, Deus. Em ter autenticidade, em ser autêntico diante de Deus, você glorifica o nome do Senhor. Aleluia, Jesus. Então, às vezes, igreja, a gente como igreja de Deus precisa ouvir isso. Que como igreja, a gente não só tem coisas para receber, direitos para tomarmos posse, não. Nós temos deveres também. Nós temos responsabilidades também como igreja. Amém? Amém. Você viu o exemplo que foi dado aqui, onde a diaconisa foi e levou a moça que estava à noite ali, e levou para casa dela, levou para casa dela para depois levar para sua casa, para dali levar para casa da moça, né? Então assim, isso é uma forma aonde o nome de Jesus foi glorificado. Verdade. Quem fez aquilo foi uma moça evangélica. Ela me trouxe até em casa. É verdade. Você entende? Então o testemunho, ele fala mais do que 1000 palavras. Verdade, Jesus. Nossas atitudes, elas podem levar uma vida para Cristo. Mas cuidado, também pode fazer alguém nunca querer saber de Cristo. Verdade. Então a gente precisa ter muito cuidado nisso. É, Jesus. E aí, eu queria que você desse uma olhada comigo aqui também, no verso 17 do mesmo capítulo, que diz assim: e digo isso, e testifico no Senhor, para que não andeis mais como andam também os gentios, na vaidade do seu sentido. Então aqui, os conselhos do Espírito Santo na boca de Paulo para aquele povo e para nós hoje. Cuidado, você está numa trajetória nessa terra. Mas não esqueça que você nessa caminhada não faz mais parte desse mundo. Meu Deus. Porque às vezes, irmãos, a pessoa, ela pode até custar a entender, mas você não faz mais parte da realidade desse mundo pecaminoso. É verdade. Jesus te resgatou, você está aqui, mas Jesus te resgatou da sujeira desse mundo. Aleluia. Glória a Deus. Então você vai andar nessa terra, nesse mundo. Você vai andar durante essa tua vida, não mais como aqueles que andam na vaidade dos seus sentidos, aqueles que andam segundo seus próprios desejos, suas próprias ideias, sabe, suas próprias teses, aquilo que os seus achismos, as suas ideias errôneas sobre Deus, dentro dos seus desvios bíblicos. Não, você agora é diferente. Aleluia. Você agora é separado, irmão. Como você é separado, servo de Deus, e como você, serva de Deus, é separada, então Deus requer sim, de nós, que sejamos tudo o que Ele quer que sejamos. Amém. Oh, glória. Que sejamos que resplandecemos essa luz. Que deixamos Cristo aparecer. Amém, Jesus. Que sejamos embaixadores, sabe? De Jesus. Aleluia. Porque o embaixador, ele é alguém que chega em um lugar representando uma nação. Ele está ali representando. Então, como é que eu e você estamos representando a nossa nação celestial? Algo de celestial, algo de santo, algo do céu tem que existir em nós. Verdade, Jesus. Amém, queridos? Amém. Então,
nós vemos que o embaixador, ele tem essa incumbência de representar. E se um embaixador chega num lugar de qualquer maneira, falando coisas que ofendem, que não tem nada a ver, né? Até a maneira como ele está vestido, tudo está representando a sua nação. Sabia? É verdade. Você sabia que até a tua maneira de se vestir está representando o reino? É verdade. Ah, mas a gente não tem esse negócio de usos e costumes. Eu também não. Entendeu? Não estou falando de usos e costumes. Mas até a forma de nos vestirmos está falando do reino de Deus. Então a gente tem uma responsabilidade, irmãos, que não é brincadeira na nossa mão. Então está na hora, muitas das vezes, irmãos, de nós amadurecermos. Como igreja, de nós começarmos a amadurecer. Às vezes nós ouvimos uma palavra que fala: essa palavra foi dura para mim. Essa palavra foi... Mas é Deus, é para o teu crescimento. É para o teu amadurecimento. É para o teu crescimento. Sabe? Se Deus hoje está falando essas palavras que talvez você esteja dizendo: olha, mas essa palavra está tão assim, difícil, dura. Mas ela é para o teu crescimento como igreja. Ela é para o teu bem. Deus é bom. Ela é conselho de Deus para a tua vida, para a minha vida. É verdade. Ela é para que ali no futuro, ali mais na frente, a gente olhe para trás e diga: glória a Deus por as palavras que o Senhor me instruiu. Glória a Deus por aquilo que Deus me ensinou. Porque tem diferença, irmão, quando a gente começa no Evangelho e de quando a gente já está com certo tempo. Quando a gente começa no Evangelho, tudo é assim, é o leitinho, sabe? É aquele mingauzinho bem ralinho. É assim. Aí depois, só que tem uma coisa, tem hora que a gente tem que crescer. A criança fica criança para sempre? Ela vai desenvolver. É verdade. Ela vai começar a dar os primeiros passos. Deus é bom. Vai começar a nascer os dentes. Ela vai começar a crescer. Daqui a pouco ela está na escolinha. E assim ela vai se desenvolvendo. A mesma coisa sou eu e você, igreja de Deus. A igreja de Jesus tem que desenvolver no crescimento espiritual, no temor de Deus, na observância da palavra, em fazer a vontade de Deus, em conhecer mais das coisas de Deus. Nós precisamos disso, igreja. E aí Paulo está ensinando. E Paulo está dizendo: olha, não vai ficar nos mesmos segmentos das pessoas que nem temem a Deus. Não, irmão, não vai pela cabeça de qualquer um, não. É mesmo. Não deixa ninguém ficar fazendo a sua cabeça. Sabe, não fica sentando na roda de escarnecedores. Isso é coisa de quem ainda não tem aquela maturidade, aquele conhecimento. Você está recebendo de Deus. Aleluia. Glória a Jesus. Sabe, tenha palavra diante de Deus, Amém. diante das pessoas. Não, eu sou cristão, com isso eu não me envolvo. Fale cada um a verdade, como o próprio Efésios fala. Fala cada um a verdade. Sabe, cristão tem que ser verdadeiro. Amém. Amém. O crente tem que ser verdadeiro. É verdade. O crente não pode ficar fala uma coisa aqui, aí ali já fala outra. Aí se alguém... Eu já vi muito esse exemplo. Chega alguém na porta e chama. Aí, não, fala que eu não estou. Alguém está no telefone, fala que eu não estou. Irmão, isso não é coisa de cristão. Nós estamos aqui para aprender. Nós estamos aqui porque nosso objetivo é para ir para o céu, para estar na glória com Deus, na eternidade com o Senhor. Vamos aprender dessas coisas pequenas, vamos abolir certas coisas. As pessoas até vão falar: puxa, mas você está careta. Puxa, mas você agora virou um crentão, está querendo ser santo. Mas não importa, irmão, você tem que ser santo mesmo. É verdade. Deixa quem quiser falar. Com glória. O que importa é a tua vida com Deus.
É os teus valores cristãos sendo colocados em prática. Você não pode ser como as demais pessoas que ainda não conhecem Deus. Você foi chamado por Deus. Então, que eu e que você venhamos honrar esse chamado de Deus na nossa vida. Amém? Sermos o quê? Verdadeiros em tudo. Nas coisas, a gente fala assim, vou ser verdadeiro nas coisas grandes. Não, nas coisas grandes, nas coisas pequenas também. Porque às vezes a gente fala assim, que tem a mentirona, né? Tem a mentirinha, tem a mentira. Não existe isso. Mentira, mentira e acabou. Não importa, irmão, o tipo, a gente precisa entender isso. Temos que ser verdadeiros. Aleluia, Jesus. Mesmo que de repente aquilo possa causar uma certa situação, mas você precisa ser verdadeiro. Eu me lembro de uma vez o pastor ele contou um exemplo de uma moça que tinha começado o emprego como secretária. E ela estava feliz da vida, porque era um emprego que ela queria muito. E ela estava ganhando um salário muito bom também. Então ela estava muito contente. E ela ali cristã, né, serva de Deus, e toda feliz, nossa, Deus me abençoou, Deus me deu um emprego, toda feliz da vida. E aí, chegou um dia em que alguém ligou e queria falar com o patrão dela. E ele estava ali sentado na frente dela. Aí, quando ele entendeu, percebeu quem era, ele falou assim, ó, para falar que ele não estava. Aí ela pegou e falou assim, ele falou que não está. Ela foi demitida no mesmo dia, na mesma hora, né? Não precisa nem... Mas ela foi demitida, ela foi mandada embora. Ela perdeu o emprego que ela tanto queria na vida dela. Um salário ótimo, ela perdeu o emprego. Mas ela não perdeu a sua dignidade diante de Deus, ela foi verdadeira. Então essas coisas que a gente deduz ser tão pequenas, são detalhes que fazem toda a diferença para Deus. Sabe por quê? Porque nosso Deus é detalhista. Deus, Ele está com seus olhos fitos em nós o tempo todo o tempo, em todo lugar. Aonde a gente vai, o que a gente faz. Nós não temos o poder de saber. Eu não tenho o poder de saber o que você faz e você não tem o poder de saber o que eu faço. Mas Deus, Ele conhece nós em todos os momentos. Aleluia. Aquilo que nós estamos fazendo, aquilo que nós estamos assistindo na TV, que nós estamos vendo na internet. Verdade, Jesus. A gente tem que vigiar. Verdade. Porque, olha, as imoralidades e as coisas erradas estão tão abertas hoje em dia para todo mundo, para criança, para todo mundo. A gente precisa tomar muito cuidado, irmãos. Eu me lembro que no tempo que eu fazia teologia, uma vez teve um dos estudantes, um dos alunos, ele pediu licença para o professor para falar 1 minuto com a gente. E ele pediu uma ajuda para a gente. E ele falou assim que ele estava com um problema onde a gente vê que ele era um menino de Deus, sabe? Mas ele começou a falar ali e ele começou a contar que ele estava se perdendo. Porque ele estava tão seduzido pela pornografia que ele não conseguia parar. Mas ele estava na igreja, ele era um menino que estava buscando servir a Deus, ele estava ali. Mas ele estava escravo da pornografia. E ele estava ali pedindo, gente, me ajuda em oração. Você entende isso? Então, irmão, dá o teu primeiro passo nas coisas de Deus, mas não dá o primeiro passo nas coisas erradas, não. E se de repente você está aqui e fala assim, poxa vida, meu Deus, eu pratico essas coisas. Não se desespera. É Deus falando com você. Muda a tua vida hoje. Aleluia. Toma essa decisão e eu mudo tua história. Eu te fortaleço e eu te ajudo. Deus, aleluia. Sabe, nós não estamos aqui como juízes. Não. Deus, Ele está te chamando para conserto. Coloca tudo diante de Deus e Ele vai te ajudar. Se de repente fala assim, eu não tenho coragem que aquele rapaz, aquele aluno teve, para falar diante das pessoas, para pedir uma ajuda em oração, mas você pode falar com Deus que pode todas as coisas. Ele te ajuda, porque essas coisas não são coisas de cristão. Amém? Então aí o apóstolo Paulo continua aqui para nós dar sequência. Ou seja, você não pode ser igual ao mundo. Amém? Nós vamos ver também no capítulo 5 e o verso 2. Deixa eu ver aqui se é aqui mesmo.
capítulo 5, e o verso é o 2, que ele diz assim: andai em amor, como também Cristo vos amou, e se entregou a si mesmo por nós, em oferta e sacrifício a Deus em cheiro suave. Então, tudo Deus está usando Paulo para falar: olha, ande assim. Olha, não ande assim. A sua maneira de viver é essa. A sua maneira de viver não é essa. Deus nos ensina hoje. Deus está falando para você qual é a tua maneira de viver. Aleluia. Cabe a você escolher. Porque Deus, Ele deu um livre-arbítrio. Então você que vai decidir o que você quer para você. Mas Deus é tão maravilhoso que a gente vê lá no Antigo Testamento que Deus vai falar assim: olha, eu coloco diante de você a bênção e a maldição. Aí Ele vai falar assim: olha, mas para você escolher o que você quer. Você quer o bem ou você quer o mal? Você quer as coisas de Deus ou você quer as coisas da carne, as coisas terrenas? Está tudo diante de você. Eu coloco diante de você a bênção e a maldição. Você vai escolher. Mas Deus é tão maravilhoso que Ele é conselheiro. Aí Ele vai dizer assim: mas olha, escolhe a bênção, escolhe o que é bom. Ele vai aconselhar, né? Então aqui, depois que ele fala essas coisas, o apóstolo Paulo vai falar a maneira como você deve andar em amor. Andar em amor como? Ele dá o exemplo do próprio Cristo. Como também Cristo vos amou e se entregou a si mesmo por nós, em oferta e sacrifício a Deus em cheiro agradável. A igreja de Jesus também precisa ser uma oferta de aroma agradável para Deus. Igreja, quando nós enquanto igreja precisamos apresentar diante de Deus de uma forma imaculada, de uma forma pura. O Senhor nos chama, Ele nos convoca à pureza no meio de uma geração de impiedade, no meio de uma geração de impureza, no meio de uma geração de tantas coisas imorais. O Senhor te desafia, te convoca a ser puro, Aleluia. a ser santo, a ser separado. E Ele vai dizer aqui: olha, o exemplo que eu te dou é o próprio Cristo. Sabe? Viva em amor uns para com os outros, como Cristo nos amou. Como foi que Cristo nos amou? Cristo nos amou com um amor sacrificial. Ele nos amou com o amor de entrega. O verdadeiro amor requer entrega. Verdade. Se eu amo de fato Jesus, nem que eu tenha que chorar até o fim da minha vida, mas eu vou estar clamando a Deus porque eu quero ser melhor a cada dia. Então o amor, ele requer entrega. Requer certos sacrifícios, igreja. Você vai ter que abolir certas coisas que antes você praticava quando não conhecia Cristo. Agora é diferente. Você vai ter que deixar certas coisas. Eu vou ter que deixar certas coisas. É assim a vida com Deus. É assim a igreja gloriosa do Senhor. E aí ele vai dizer: como oferta e sacrifício e cheiro suave. Por quê? Porque Deus espera receber uma igreja que oferte a Ele uma oferta ao qual suba com aroma suave. Ou seja, santo, agradável, bom. É isso que Deus espera da igreja. Deus não vai poder arrebatar, levar para junto de si uma igreja suja, uma igreja impura, mas uma igreja imaculada, uma igreja santa. Quando a noiva, ela entra da igreja para o casamento, você olha para a noiva, tradicionalmente a noiva está vestindo um vestido geralmente muito lindo, para deixar as pessoas estonteadas, porque geralmente tem que ser o vestido mais lindo de todos. E geralmente o vestido é da cor branca. Tradicionalmente é o branco. O branco representa o quê? A pureza. Representando: eu estou aqui pura, bonita, linda para o meu noivo. E a mesma coisa com Cristo. Nós, igreja, eu, você, precisamos estar puro, limpo diante do nosso noivo, que é Jesus Cristo. Aleluia. Então, irmã, se guarde de certas coisas.
Viu? Se guarde de certas coisas, irmão, irmã. Nós, eu, você, todos nós. Vamos nos guardar. Você sabe onde que é as suas fraquezas? Ou não? Sabe, a gente sabe, irmão. Aquilo que é a nossa fraqueza se afasta dessas coisas. Mas busca agradar a Deus. Sabe por quê? Porque Jesus virá. E Jesus virá. Ele não tardará. E Ele vem buscar a sua noiva. E que triste vai ser se a gente não puder partir com Ele. Porque há uma eternidade reservada para mim e para você. Uma eternidade de alegria. Uma eternidade junto à presença de Deus para sempre. Mas também há uma eternidade a qual não é tão agradável assim. E que nós busquemos estar com Cristo para todos sempre. Em nome de Jesus Cristo. Amém, igreja? Então, que Deus abençoe a cada um dos irmãos. Que Deus seja com cada um de nós e nos ajude verdadeiramente a que a gente possa ser essa igreja gloriosa, essa igreja que Jesus espera de nós. Amém, amados? Deus nos abençoe em nome de Jesus.